Meu nome é Diego Campos e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a sociologia, o pensamento de Pierre Bourdieu, beleza? E a gente vai pegar os principais pontos que realmente te interessam quando a gente fala de ensino médio visando vestibular. Bora lá? Bom, pessoal, Pierre Bourdieu, sociólogo francês, talvez um dos maiores destaques da sociologia do século XX, nasceu na França, 1930, vai iniciar sua carreira profissional como professor, vai publicar inúmeros livros, artigos, mais de 300 títulos, e vai morrer em Paris em 23 de janeiro de 2002, importante figura aí da sociologia. Bom, qual que é o grande legado crítico do Bourdieu? Bom, até então, todo mundo entendia, até o pensamento do Bourdieu, que a instrução, a educação era uma forma de elevação cultural, tá bom? E sem nenhuma relação com as tensões da sociedade. E o Bourdieu vai dizer que não, que inclusive a escola ela pode ser um grande instrumento de dominação, e de reprodução de valores de um grupo sobre o outro, sobre os demais. E essa é uma dos principais legados do Bourdieu. Vamos entender melhor isso daí. Ele vai chamar, inclusive, ele faz um apelo, para que os intelectuais da sua época, os pensadores, eles se engajassem, não ficassem somente pensando fechados nas suas salas, Então ele foi um grande combatente ativo aí, da vida cultural, foi um cara que vai refletir bastante sobre o lazer, sobre o consumo, sobre a cultura da sua época, principalmente da França, obviamente, que é o país que ele viveu sua vida inteira. Bom, então tem uma variedade de temas bastante interessante o pensamento do Bourdieu, Ele é crítico aos mecanismos de reprodução das desigualdades e, como a gente falou, a educação pode ser, se ela ela pode ser um instrumento de reprodução de desigualdade, a gente vai entender como. Bom, para a gente poder entender isso, é preciso entender que ele se utiliza de uma concepção de sociedade. Para ele está olhando a sociedade capitalista, Ele diz que a sociedade ela tem, dentro do sistema capitalista ocidental, uma estrutura social hierarquizada de poder e de privilégio. Algumas pessoas têm mais poder e privilégio que outras. E essas relações de poder e privilégio, elas se dão de duas formas. Obviamente, por uma relação material, econômica, Então, quem tem mais dinheiro, quem tem mais salário, quem tem mais renda, quem tem mais propriedade, tem uma relação de poder maior do que quem não tem. Isso é uma coisa óbvia, E ele vai dizer também que existe uma relação simbólica. Como assim? Onde as pessoas que sabem mais ou que foram mais escolarizadas têm um poder sobre as outras que são menos escolarizadas, tá? Então ele vai definir a sociedade dessa forma. Bom, e aí para ele existe uma distribuição obviamente desigual desses recursos e desses poderes. Existe uma pequena parte que tem muito poder, existe uma grande maioria que não tem poder nenhum e é totalmente submetida aos desejos e os interesses dessa parte pequena que tem muito poder, tá bom? E aí ele vai dizer alguns conceitos bem interessantes: o capital econômico, o capital cultural, que é de saberes e de conhecimentos. Existe um capital social, de relações sociais. Às vezes você pode não ter tanto dinheiro, mas você conhece pessoas importantes e com influência, você consegue as coisas. E capital simbólico, que é de prestígio, de reputação, tá? Bom, então ele vai dizer que a posição de privilégio não é definida de acordo com o volume de capital. Existem outras questões, como a gente viu aqui, que é o capital cultural, social e simbólico. Então, às vezes você pode não ter tanta grana, mas você vai ter um capital social. Se você conhece pessoas importantes, então você consegue certos favores, Ou você pode ter um capital simbólico. Você pode ser de uma família tida como uma família importante, uma família que às vezes nem tem tanto dinheiro mais, já teve um dia, mas não tem mais. Então você tem um capital simbólico de que, fazendo parte daquela família X, com um sobrenome específico, ela pode te abrir portas em determinado lugar, tá? Então, ele entende a sociedade dessa forma, tá? É uma forma bem interessante de notar, tá bom?
E esse conjunto de capitais, né, que as pessoas têm ou não têm, ele vai chamar de hábitos. O hábitos implica no modo de sentir, pensar e agir dos indivíduos. Então, por exemplo, o hábitos é a cultura, vamos assim dizer. Né? O hábitos é quando, por exemplo, um policial para um juiz e o juiz mostra a carteirinha para o policial dizendo: "Olha, eu sou juiz, você sabe com quem que você está falando?" Isso faz parte do hábitos. Isso poderia ser um capital, no caso, né? Como aquele dizer, um capital simbólico. Ou se eu sou filho de um general, por exemplo. Então, isso faz parte da cultura, do jeito, né? Da forma com que as pessoas se interagem na sociedade. Isso para ele é o hábitos, tá? Então, cada sociedade tem seu hábitos, né? Às vezes, dependendo de cada sociedade, em cada local, em cada época, tem hábitos diferentes. Então, às vezes, uma mesma prática que é muito comum no Brasil pode não ser nos Estados Unidos, tá? Ou às vezes, uma mesma prática que foi comum no Brasil há 300 anos atrás não é hoje. Isso é a concepção de hábitos para o Pierre Bourdieu. Bom, e ele vai dizer, inclusive, é bem interessante isso, que o gosto ele é produzido, né? Ele vai dizer, ó, o gosto e as práticas da cultura de cada um de nós são resultados de condições específicas de sociabilização. Então, a sociedade em que a gente vive e a forma com que a gente vive é que vai produzir, construir os gostos que a gente tem, tá? O gosto cultural é um produto de um processo educativo construído desde a sua família, de quando você nasce. Então, às vezes, se seu pai escuta certas músicas, sua mãe escuta certas músicas, seus vizinhos ou as pessoas que você conhece escutam certas músicas, a possibilidade da gente gostar daquelas músicas é maior, tá? Da gente entender que aquilo é algo bacana, tá? Ele vai dizer que não é fruto de uma sensibilidade natural. Então, o gosto não é algo natural do indivíduo. Ele é construído, tá? Isso é interessante. E nas sociedades modernas, a gente pode destacar o poder das mídias. Então, além da questão familiar, ou seja, do meio onde você vive, né, da sua história de vida, existe também o poder das mídias. Então, aquilo que a televisão, ou mesmo a internet hoje, ela te massivamente coloca como algo bacana para que você tenha como gosto, seja musical, seja estilos, ou seja de padrão de beleza, ele está querendo dizer que esse gosto ele é socialmente construído, tá? E aí ele vai dizer algo que eu acho que é o ponto central do que ele entende como sendo aí importante, a ideia do capital cultural, né? Então ele vai dizer, ó, o gosto é resultado das influências, das instituições, da família, da escola, da sociedade que você está inserido. E ele vai dizer que o aprendizado, muitas das vezes, ele é precoce. Acontece desde criança, né? Desde a primeira infância, da família, e depois a escola completa boa parte desse aprendizado, né? Às vezes, né, aprendizados tardios, né, tem pessoas que elas não tiveram aprendizado na escola, em casa, desculpa, no primeiro momento, e vão ter aprendizado na escola. E esse aprendizado, muitas vezes, ele tem problemas para se processar. Por quê? Então você imagina uma criança, existe uma diferença muito grande entre uma criança, por exemplo, que tem pais estudados, que teve acesso à leitura, que teve acesso a livros, que teve acesso a meios de informação, e essa pessoa vai para a escola. Quando ela vai ser alfabetizada, ela vai ter uma facilidade muito maior. Ela tem um capital cultural adquirido em casa, que vai ser levado para a escola, e ela vai ter uma facilidade, uma predisposição maior para aprender. Diferente de uma criança, por exemplo, que os pais são analfabetos, que tem uma situação social precária, e ela não vai ter acesso a meios de informação. Isso não faz parte do habitué dela, do hábitos dela. Então, o Bourdieu entende que essa criança, quando ela vai para a escola, aquilo é algo estranho para ela. Ela pode até aprender, ela pode ser alfabetizada, mas ela vai ter uma dificuldade muito maior, porque ela não foi inserida, né, nesse capital cultural, né, de informações, ela não foi sensibilizada, ela não foi estimulada desde pequeno em casa, até pela própria situação financeira e social dos pais, da família. Isso ele vai dizer que a escola, se ela não estiver preparada para receber essa criança, ela vai reproduzir a desigualdade social daquela sociedade. Porque ela vai continuar privilegiando pessoas que já são privilegiadas em suas famílias, e ela vai continuar desprestigiando e vai
continuar excluindo pessoas que já são excluídas da sociedade. Esse é um ponto importante aqui para a gente poder entender, né? Então, essa ideia do capital cultural, de entender a escola e como sendo um sistema educacional, é necessário que ele entenda, né, essas diferenças, né, de realidade e saiba trabalhar com isso, né? E aí ele vai dizer que, como muitas vezes o sistema educacional não sabe lidar com isso, vai existir um descompasso educacional. As relações de educação e de sociabilização, né, que são de comunicação, muitas das vezes a comunicação depende de uma posse prévia de códigos de informação no seio da família. Como essa criança não vai ter, ela muitas vezes vai ter dificuldade para poder conhecer e processar certas informações e conceitos na escola, né? E é o que vai gerar muitas das vezes, né, desníveis, né, e até fracasso escolar. As pessoas vão abandonar a escola porque aquilo não é para elas, né? Outra coisa interessante é que os de origem social superior, então nesse caso, né, dentro dessa lógica, vão ter mais facilidade que os outros, né, pois já adquiriram parte dos ensinamentos na própria casa. Isso foi inserido no seu cotidiano desde a primeira infância. Os sistemas de ensino, eles não levam geralmente em consideração essas diferenças. E esse é um problema muito grave, principalmente quando você fala de escola pública, né? Esse descompasso educacional, ele limita o aproveitamento dessas crianças, né? E gera uma violência simbólica, porque o que significa? Eu estou violentando essa criança que não teve oportunidade em casa de ter na escola, se a escola não consegue se adequar a essa realidade desigual que é a sociedade, né? Então, por exemplo, essa relação para o Bourdieu vai gerar uma perpetuação, a conservação da desigualdade. Você está criando mecanismos, você está criando formas em que a desigualdade ela vai ser, por mais que a pessoa tenha sido letrada e que ela tenha sido escolarizada, ela participou da escola, o nível de aprendizado dela é bem menor do que o outro que também teve acesso ao mesmo nível de escolaridade, mas que aprendeu e absorveu muito mais, né? Isso vai levar muitas vezes ao fracasso escolar, que é quando o aluno abandona a escola, né? É um ciclo que auto se alimenta, né? A pessoa ela nunca vai conseguir romper aquele padrão de ir além, né? De romper a desigualdade social através dos seus esforços, porque existe um mecanismo que não deixa isso acontecer. E Bourdieu previa a possibilidade de superar essa situação, mas ele mesmo é muito pessimista em relação a isso, porque ele acredita que o próprio sistema educacional muitas das vezes não está preparado para lidar com esse tipo de situação, tá bom? E é importante também notar no Bourdieu, só retomando, a questão do gosto, né? Para ele não existe consenso em nada, porque todos os gostos e tudo que a gente tem como opinião, existe uma frase que diz que gosto não se discute. Para ele se discute tudo, porque tudo para ele é uma criação social, histórica, né? As coisas foram construídas, sendo produzidas e resultados de uma série de condições que foram historicamente construídas, né? E esse é basicamente aí aquilo que Bourdieu entende na sua sociologia. Beleza? Qualquer dúvida a gente está à disposição. E é isso, pessoal. Um grande abraço.